Pessoal, vamos comentar hoje aqui sobre os resultados do primeiro trimestre de 2024 da empresa Irani, conhecida na Bolsa de Valores como Honey3, que é uma small cap aí de pouco menos de 3 bilhões, mas uma empresa que eu acho bastante interessante. O seu modelo de negócios não é igual ao Klabin, é outro tipo de produto com que ela está mais preocupada, digamos assim. Vamos analisar suas cotações, os resultados, que vendeu mais ou menos, se teve reversão de lucro ou não, o que aconteceu, quais são as suas perspectivas, dividendos, preço justo, por Bazin e outras análises específicas e de acordo com o que o mercado anda dizendo dela, tá? Bem-vindo ao canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo, bora pro vídeo. E as ações de Irani de janeiro para cá vem acumulando uma queda de 16,62%, hoje valendo na Bolsa de Valores R$ 8,83, queda essa que pode ter sido explicada também pela sua queda nos resultados, né? Ela vinha numa crescente de resultados, numa crescente de lucros, e com o passar dos trimestres, com muitas das nossas empresas aqui cíclicas, também sofreu esse certo ciclismo do mercado e teve queda nos rendimentos. Isso o mercado precifica o preço das ações, tá? E para a gente entender primeiro como que funciona a Irani ela é uma empresa de papel, onde ela vende na maior parte das suas receitas, as embalagens sustentáveis de papelão ondulado. Também trabalha bastante com as questões das folhas de papel craft para a produção das sacolas, e também uma menor parte da carteira ali de investimentos da Irani é derivado das resinas sustentáveis bril e terebentina, que são utilizados pela indústria para fazer outros produtos similares à água Hass, por exemplo, né? Então a gente percebe que parte dessa receita, somando nos últimos 12 meses 1,6 bilhão de reais, 59% foi devido às embalagens de papelão ondulado, né, aquela para fazer as caixas de papelão, dentre outros ativos, 37% do papel craft e apenas 4% ali das suas resinas, né? Quase 60% de tudo que Irani vende vem derivado das embalagens sustentáveis de papelão ondulado. Depois os 37%, já tem uma parte desses 37% que é sob exportação, que é do papel craft, né? Que são os papéis sustentáveis. Então 81% desses 37% fica aqui no Brasil e exporta-se 19%. Já, ao contrário de tudo, as resinas elas têm um maior grau de exportação, somando 4% da sua receita, porém desses 4%, 89% é exportado e apenas 11% é utilizado aqui no nosso mercado brasileiro. E as suas fábricas, hoje ela conta com a região aí bem diversificada no Brasil, né? Tá presente em Minas, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Interessante que ela também tem algumas florestas ali em Santa Catarina. Ela conta com 27.894 hectares, que tem foco ali em celulose, madeira para o mercado, biomassa para geração de energia própria. Então ela também consegue gerar energia para subsidiar a própria empresa, tá? Já no Rio Grande do Sul tem 5.928 hectares, que aí ela já utiliza para resinas, né, para produção das resinas, e para madeira para venda do mercado, tá bom? 72,4% da matéria-prima dos últimos 12 meses foi utilizado devido aos materiais recicláveis, né? Então ela pega esses materiais recicláveis e os reutiliza, né? Mas de uma forma mais original, a produção de Irani vem lá desde o início, com as florestas, depois das florestas ela migra para as resinas, ou então ela começa a trabalhar ali a madeira, que depois ela própria faz a sua celulose. Depois dessa celulose ela faz o papel para embalagem, né, que é o papel craft também, e depois disso ela faz também as embalagens de papelão ondulado. Então esse papelão ondulado ele é reutilizado na indústria, depois ele é reutilizado no comércio. Do comércio ele é descartado, né? Se você joga o seu papelão fora, vem alguém, o recicla. Irani compra esse reciclável e reutiliza ele para fazer ali novas caixas. Então isso compreendeu em grande parte das matérias-primas são feitas desses recicláveis, por isso que ela não precisa ter uma floresta tão grande assim, tá? As florestas ficam mais para a produção de celulose e para as resinas, né? Então, o que a gente pode perceber nos resultados e nos números, quando a gente olha trimestre a trimestre, a gente entende que
pode ser que há uma reversão das quedas dos lucros, né? Então a gente vem aí de uma queda de um resultado muito bom no segundo trimestre de 2023, depois o terceiro tri e o quarto tri de 2023 vieram bem aquém daquilo que se esperava, e com isso os seus lucros caíram bastante, né? Então o lucro do quarto trimestre de 2023, dado recente esse, foi de apenas 7 milhões. Agora, nesse resultado do quarto trimestre de 2024, eles já tem ali 40 milhões de lucro líquido, tá? Então as receitas foi quase iguais, então observa isso, quase iguais os números de receita de um tri para o outro, porém o lucro bastante aumentado se a gente for comparar o mesmo número de receitas, e a gente vai entender isso porque mais para frente aqui no vídeo. Se a gente olha para a Inani no cenário um pouco mais longe, né, de 2009 para cá, a gente observa um aumento na sua receita, que seja de tudo que ela vai vendendo, ela vai cada vez conseguindo vender mais, porém o seu lucro ele ainda continua mais discreto, ora ondulatório, né? Então é uma empresa que ela é uma empresa lucrativa assim nos últimos trimestres, nos últimos anos, mas nem sempre foi tão assim. E falando especificamente agora dos resultados do primeiro trimestre de 2024, a gente percebe que o volume de vendas do segmento das embalagens sustentáveis, ou seja, do papelão do lado, teve um total ali de 41,5 mil toneladas no primeiro tri de 2024. Isso foi um aumento, pessoal, de 8,9 quando a gente compara lá com o primeiro trimestre de 2023, ou seja, 12 meses atrás. Isso é refletido por causa dos ramp-ups que aconteceram, das novas máquinas funcionando, do aumento da sua capacidade produtiva, que foi adicionada na unidade de Campina da Alegria, pelo projeto Gaia 2, né, que a gente já conversou aqui nos vídeos passados, tá? Porém, quando a gente analisa com relação ao trimestre passado, a gente observa uma redução de 6,8%, que é apontado como uma redução de consumo e demanda. Então, apesar de, quando a gente analisa ano a ano, esse aumento no papelão do lado, né, aumento no volume das vendas, com o trimestre passado teve um volume um pouco menor de vendas. Por quê? Porque o trimestre passado, né, a gente pega o fim do ano, Natal, Ano Novo, o comércio ele é mais fomentado para essa questão de utilização das embalagens onduladas, né? Então ele tem esse efeito sazonal também, né? A gente pode perceber também que além disso, o que impactou nos resultados foi na questão do preço médio do papelão ondulado, né? A gente observa que do primeiro trimestre de 2023 para o primeiro tri de 2024 agora, teve uma queda de quase 10% no valor do papel vendido, do papelão vendido. E uma queda também do final do ano passado para cá, mesmo tendo um pouquinho ali das suas vendas aumentadas, quando a gente analisa num cenário mais a longo prazo, né, ano a ano. Então aumentou-se o volume de vendas, mas o preço ficou mais barato, então isso fez também patinar um pouquinho os seus lucros, né? Quando a gente muda o cenário, sai do papelão ondulado e passa para o papel craft, por exemplo, no segmento, a gente tem que houve um total, né, de 30,4 mil toneladas em vendas desse papel, que foi um aumento de 2,3% quando a gente compara com o primeiro trimestre de 2023. Se a gente compara com o quarto tri de 2023, ou seja, 3 meses atrás, a gente observa ali 6% de diferença, tá? A variação ela decorre ali de umas vendas adicionais que aconteceram no mercado devido à disponibilidade, né? Então, houve-se um maior número de exportações desse papel por conta de demanda, né? Então, o mercado exterior precisou mais desse papel, então com isso deu uma certa alavancagem ali nas suas vendas, tá bom? Então, quando a gente analisa o preço médio dos flexíveis, que é o papel flexível, a gente do último trimestre para cá teve uma queda de 2,3% e uma queda de quase 10% de um ano para o outro, o que impacta, faz mais uma vez patinar os seus lucros, né? Poderia ter lucrado mais se não fosse a queda no valor que o papel foi vendido. Então, a gente vê que aumentou a demanda das vendas, a equipe de vendas conseguiu vender mais, porém um preço mais barato. Então, lucrou-se sim, mas poderia ter lucrado mais se não fosse a relação desses preços, que não é somente a Irani que controla, né? Tem todo um fluxo de mercado para isso, tá? Teve um aumentozinho do último trimestre para esse dos papéis rígidos, mas ano a ano teve uma queda de 11% também. Então, esse efeito impacta bastante. Para finalizar
o conteúdo das vendas, a gente segue no segmento das resinas. As resinas, elas tiveram uma redução de 2,3% quando a gente compara o primeiro TRI de 2023, só que teve um aumento absurdo do último trimestre para esse, aumentando 139% quando a gente compara com o quarto TRI, né, alcançando ali a margem de 3,9 mil toneladas, tá? Então apontando assim uma maior retomada do mercado para esse segmento. No resultado passado, a Irani afirmou que iria dar mais atenção para essa questão das resinas e foi o que aconteceu aqui, tá? Então, apesar de ter esse aumento de quase 50% de um TRI para o outro, né, do último trimestre para esse, 47,1% mais precisamente, teve uma queda de quase 10% do último ano. Quando a gente vê os preços sim tiveram esse aumento expressivo por conta das questões das exportações, né? Então a gente está muito atrelado com o dólar aqui, tá? Que são os preços médios das resinas. Então com isso fez dar uma certa ajuda aí para os resultados, tá? Quando a gente resume tudo isso que ela vendeu, né? O papelão ondulado, vendeu o papel craft e venderam as resinas, a gente tem uma receita líquida do primeiro trimestre de 2024 com uma redução de 5,7%, mesmo vendendo mais, os preços ficaram mais aquém, né? Finalizando ali com 383 milhões, tá? Isso foi uma queda de 5,7% comparando com o primeiro TRI de 2023, mas foi uma pequena redução comparando com o final do ano. Lembrando que o final do ano teve a questão da sazonalidade das épocas de fim de anos que costumam vender mais, tá? Então teve esse ponto, vejo como um ponto positivo, né? O que impactou aqui mesmo nas receitas foram a redução nos preços das embalagens sustentáveis do papelão ondulado. Com isso ela fecha, né? Então a gente tem tudo que a empresa conseguiu vender, tem o que ela recebeu dessas vendas e tem a parte que a gente dá mais atenção, que é do lucro líquido, né? O lucro líquido da Irani finalizou com 40 milhões 639 mil reais no primeiro trimestre de 2024, em comparação com o ano 12 meses passados, foi de 82.958 milhões, então foi uma queda quase de 50% ali, né? Se a gente compara com o trimestre passado, aí a gente já conseguiu vencer, por isso que eu disse a retomada do lucro, né? No trimestre passado ela teve um lucro líquido de 7 milhões, agora já passou para 40 milhões. Mesmo assim, foi menor do que quando compara o ano passado, de 82 milhões, tá? Então isso está atrelado, mais uma vez, à redução dos preços no segmento das embalagens, que impactou menos. Isso diminui a margem de lucro da empresa, tá? E a variação dos ativos biológicos também tiveram um impacto grande nisso, como você pode ver aqui nesse gráfico. Você percebe que no trimestre passado a gente teve uma avaliação negativa dos ativos biológicos e esse trimestre a gente teve uma avaliação positiva, 15.782, porém, quando compara-se com 12 meses passados, há uma diferença aí, né, de quase 10 milhões, tá certo? Então, por isso que tem também esse impacto, tá? Há também o aumento da depreciação devido aos investimentos da plataforma Gaia, ao aumento nas despesas financeiras para as vendas e para manter a empresa funcionante, outros investimentos que a empresa vem fazendo forte para aumentar suas receitas no futuro, né? Os juros que são dos financiamentos, tudo isso vai entrando na conta e vai tirando do lucro líquido que sobra ali para a empresa e para os acionistas. Por isso que, apesar dela ter faturado 383 milhões, o seu lucro líquido foi apenas de 40 milhões, tá? Com isso, analisando também essa questão dos investimentos e das suas dívidas, a gente percebe que está de acordo com a política da empresa. Então a gente olha a dívida líquida pelo EBITDA, tá em 2,1, que está bem em linha com o que já vinha no passado, né? Lembrando que ela tem um saldo em caixa aí de 607 milhões, tá? Então, quando a gente olha para dividendos, ela vem pagando dividendos recorrentes e são dividendos crescentes de 2019 para cá. Então ela começou em 2019 com 2 centavos, em 2023 ela já entregou 85 centavos. Esse ano de 2024 ela já entregou 40 centavos nas suas duas distribuições, só que essa última distribuição está por vir ainda, tá? Dia 15 de maio sairá ali 39 centavos para as ações de Honey 3. Em março a gente recebeu 0,09 centavos de dividendos, mas ela paga assim, um trimestre ela paga um valor maior, outro trimestre ela paga um valor menor, tá? Se a gente tira desses dividendos o preço que a gente poderia investir
de acordo com o método do Bazin, né, do Décio-Bazin, que a gente usa tanto, se a gente for pegar a média dos 5 anos de dividendo e jogar 6% nisso, um preço justo para se investir em Irani seria em média R$ 6,46. Agora, se eu olho só os dividendos dos últimos 3 anos, a empresa já tem uma precificação um pouco maior, de R$ 10,22. Se eu olho uma projeção do dividendo, suponhamos que ela continue com o mesmo 85 centavos de distribuição para 2024, ela pode estar custando ali um preço teto de R$ 14,16. Não fica a critério de cada investidor ter a sua própria margem de segurança, tá? Acredito, eu particularmente, não é recomendação de investimento, mas abaixo dos R$ 10 já é bem interessante de se analisar ali a Irani, que é uma empresa que faz parte da minha carteira pessoal, eu gosto bastante. Claro que é uma pequena parte, como é uma small cap, eu tenho uma pequeníssima parte lá da minha posição, tá? Os pagamentos dos dividendos acontecem geralmente 4 vezes ao ano, ou seja, ao final de cada trimestre. Então ela paga sempre em março, maio, agosto e novembro, ou setembro e dezembro, depende ali das suas datas, né, do fechamento do mercado, tá? Então ela vem pagando ali de forma consistente nos últimos 5 anos e são dividendos crescentes. Espero que esse ano poderia ser pago um pouco mais de 85 centavos para a escadinha continuar subindo. As empresas que eu mais gosto de investir são empresas que têm dividendos crescentes. Quando a gente analisa todos esses dados, né, um lucro que no trimestre passado era menor, agora foi maior, um aumento na sua capacidade de vender, apesar do preço estar um pouco mais barato, ou seja, a empresa está se potencializando para ficar mais competitiva no mercado, a gente vê recomendação de compra pelos analistas, tá? Então os analistas recomendam compra forte com potencial upside para chegar até R$ 14. R$ 14 esse que Irani quase chegou no meio de 2023, estão custando ali R$ 13 alguma coisa, a gente já conseguiu ver o preço da cotação e a recomendação pelos analistas é de compra para Irani, tá? Se a gente dá uma pincelada aqui nos indicadores fundamentalistas para ver a atratividade de investimento dos seus preços, a gente percebe que, tirando só os últimos 12 meses em termos de dividend yield, 4,35%. Para a small cap, pessoal, é isso aí mais ou menos, tá? Porque ela tem que tirar um pouquinho para poder reinvestir, crescer mais, ela não pode pagar tudo de dividendos, senão a empresa fica estagnada e ela perde margem de mercado. Margem essa que ela vem conseguindo com louvor aí, 28,58 de margem líquida, é uma margem bastante interessante para uma empresa que vende papel. Isso dá para ela um ROIC de 17,18% ou um ROI de 35%. Só que para empresas small caps que têm um certo endividamento, a gente olha mais para o ROIC, que ele considera o retorno sobre o patrimônio investido, mais os capitais ali, né? Mais os seus empréstimos, tá? Ou o seu endividamento, os seus financiamentos. Se a gente olha o EV/EBITDA, 4,19, tá bem em linha assim para um preço mais barato, né? A gente percebe que uma small cap pode ser negociada um EV/EBITDA até 8, 9, 10, né? O PL então nem se fala, né? Negociando só 4 vezes lucro. A gente tem empresas small caps aí que negociam 25 vezes lucro, por exemplo. Então, isso dá para ela uma margem de segurança bastante interessante para quem quer entrar na empresa como investidor, né? Lembrando que ela tem um CAGR nos últimos 5 anos, um crescimento das suas receitas, igual eu mostrei lá no último gráfico, de 14,44%, né? Então esses são os indicadores mais interessantes, tá? Da gente analisar. Se a gente fica na dúvida se investir em Irani foi bom ou não, quem investiu lá em 2019 até e segurou até a presente data, teve uma rentabilidade de 342% com a reaplicação dos proventos. Isso ganha do IPCA+, que está precificado aqui como IMAB, ganha do CDI com boa margem, né? CDI só 46%, e ganha do Ibovespa, que rendeu 31,54%. Então, um dado interessante de se investir nas small caps é essa capacidade exponencial de rentabilidade. Claro que algumas empresas têm a capacidade exponencial de dar prejuízo, mas isso aí, por isso que a gente faz todas as análises aqui direitinho, tá?
Então é isso. Se você gostou desse vídeo, gostou da tese da empresa, gostou do jeito que eu explico, deixa o like pra mim aqui pra eu entender que o vídeo tá ficando legal, tá? Se você não é inscrito, se inscreva também. Eu preciso da sua inscrição pra gente crescer aqui a nossa comunidade e ativando o sininho, porque aí você vai receber as notificações, tá bom? Não esqueça de deixar aqui o seu comentário que eu preciso saber se você é investidor de Irani ou se você gosta da tese de investimentos dessa empresa, tá bom? Muito obrigado por ter ficado até aqui. Te vejo no próximo. Até mais.